Dizem por aí que o silêncio é ouro, mas e quando esse silêncio se torna uma arma para quem trama contra você? Polêmico. Talvez. Contraintuitivo. Sem dúvida, porque muitos acreditam que os maiores inimigos são visíveis, quando na verdade, os mais perigosos se escondem atrás de sorrisos e palavras doces. E é aí que vem a reviravolta. Quando você menos espera, aquilo que foi usado contra você se volta contra quem planejou o mal. Quer descobrir como essa verdade pode mudar sua forma de enxergar a vida em segundos? Então prepare-se, porque a história de hoje vai abrir sua mente e aquecer seu coração. Mas antes, já se inscreve aqui no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras, e lembre-se, o que você vai ouvir é fruto de criatividade, com apoio da inteligência artificial e monitoramento humano para manter qualidade. Qualquer semelhança com a realidade pode ser mera coincidência. Era uma cidade pequena, com ruas estreitas e gente que se conhecia pelo nome e pelas histórias de família, mas nem tudo era tão pacífico quanto parecia. Por trás de fachadas bem pintadas e de cumprimentos ensaiados, havia uma rede silenciosa de intrigas, como se cada esquina guardasse um segredo pronto para explodir. Mateus, um homem simples, caminhava pelas calçadas de pedra com a sensação de que a qualquer momento um olhar atravessado poderia virar um julgamento cruel. A vida dele, embora marcada por lutas comuns, parecia sempre atravessada por armadilhas invisíveis. E o mais curioso era que os ataques não vinham de punhos cerrados, mas de línguas afiadas como espadas. Quantas vezes você já não sentiu o peso de um comentário maldoso que corta mais fundo do que qualquer ferida física? Era exatamente isso que Mateus experimentava, dia após dia. E, mesmo assim, ele não deixava de acreditar em si mesmo. Buscava forças em reflexões positivas que fazia ao amanhecer, quando o sol ainda nascia tímido sobre os telhados antigos da cidade. Ele dizia para si mesmo: se minha consciência está limpa, não há trama que possa me derrubar. E nessa frase, morava o embrião de contos de superação e fé que ainda seriam contados. Mas não era fácil, e ele sabia. Os inimigos ocultos se multiplicavam como ervas daninhas, e os comentários cresciam como tempestade em copo d'água. Mateus era o alvo de quem, por inveja ou malícia, queria vê-lo cair. Ainda assim, mantinha firme a esperança, mesmo quando o chão parecia frágil sob seus pés. A cada dia, repetia a si mesmo que a vida é um campo minado, mas quem anda de cabeça erguida aprende a dançar sobre as armadilhas. E, no fundo, esse seria o segredo que mudaria seu destino. As palavras podem ser como flechas, e na cidade de Mateus, essa verdade era sentida na pele. Uma simples frase dita no mercado virava fofoca na padaria, que logo se transformava em julgamento na praça. Ele já tinha perdido oportunidades de trabalho por causa de boatos que corriam mais rápido do que a própria verdade. Era como se sua vida fosse escrita por mãos alheias, com capítulos carregados de injustiça. Mas, em meio a esse turbilhão, Mateus descobriu algo poderoso. As palavras só atingem quando encontram brecha no coração. Ele começou a criar uma espécie de escudo invisível, alimentando sua mente com mensagens motivacionais todas as manhãs. Enquanto os outros o feriam com acusações, ele devolvia com sorrisos, não por ingenuidade, mas por estratégia. Aprendeu que quando você responde ao veneno com paz, desarma quem queria ver você sangrar. E, nesse processo, sua vida se tornou um reflexo vivo de histórias de fé e esperança. As pessoas começaram a perceber que Mateus não reagia como vítima, mas como alguém que acreditava em si mesmo. E isso causava um impacto enorme, porque quem estava de fora enxergava que a maldade não tinha mais onde grudar. Era como se cada palavra amarga disparada contra ele voltasse para o atirador com o dobro de força. E, nesse ciclo, a justiça silenciosa começava a aparecer. Não era vingança, era apenas a colheita natural de quem semeia discórdia. Mateus, por sua vez, encontrava forças na fé, lembrando-se de que nenhuma arma forjada contra ele teria poder. E esse pensamento se transformou em combustível para continuar. Assim, a cada passo, sua vida se tornava uma das histórias inspiradoras que a cidade não poderia mais ignorar. O tempo passou e, de repente, aqueles que tanto tramaram contra Mateus começaram a sentir o peso de suas próprias palavras. Um perdeu a credibilidade no trabalho por causa de uma mentira que ele mesmo espalhou. Outro, antes respeitado, viu sua reputação desmoronar porque o povo já não acreditava em quem sempre carregava veneno na boca. Era como se Deus tivesse disparado setas invisíveis, e os próprios acusadores se tornaram vítimas de suas línguas afiadas. Mateus observava tudo com serenidade, sem precisar levantar um dedo para se defender. Era a vida mostrando, mais uma vez, que a verdade sempre encontra um caminho para brilhar. E isso era, sem dúvida, uma das maiores reflexões positivas que ele poderia testemunhar.
Não havia prazer em ver a queda dos outros, mas havia alívio em saber que a justiça divina não falha. Esse alívio se transformava em motivação para seguir firme, sem permitir que o coração se contaminasse com ressentimento. Era uma lição viva de contos de superação e fé, porque mostrava que não importa quão escuro seja o túnel, sempre existe uma luz no fim. E, nesse processo, a esperança se tornava ainda mais forte dentro dele. Cada dia era uma prova de que acreditar em si mesmo e em algo maior é o caminho para sobreviver aos ataques invisíveis. Assim, Mateus continuava sua caminhada, já não como alvo frágil, mas como testemunho vivo de resiliência. E, no fundo, ele sabia, a história ainda estava longe de acabar. Com o passar do tempo, toda a cidade começou a notar que havia algo diferente na trajetória de Mateus. Não era apenas sorte, e tampouco coincidência. As pessoas comentavam nas esquinas que parecia haver uma proteção invisível sobre ele, como se cada passo fosse guiado por mãos divinas. Isso causava um misto de temor e respeito. Quem antes o ridicularizava agora pensava duas vezes antes de abrir a boca. E aqueles que ainda insistiam em zombar acabavam tropeçando nas próprias armadilhas. Esse movimento despertou na comunidade uma reflexão coletiva. Se antes era comum falar mal do próximo, agora havia um silêncio desconfortável. As pessoas entendiam que havia consequências, e não apenas terrenas. E foi nesse contexto que Mateus se tornou símbolo de esperança, mostrando que acreditar em si mesmo e manter a fé não é apenas discurso, mas prática diária. Sua vida se transformava em um testemunho tão forte que servia como mensagens motivacionais para quem estava cansado de lutar contra injustiças. Cada vitória silenciosa dele se tornava inspiração para outros que também enfrentavam perseguições veladas. E assim, pouco a pouco, a cidade foi aprendendo que a língua pode construir ou destruir, mas quem se mantém firme em Deus nunca será abalado. Era o tipo de história que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo acaba contando como exemplo. E Mateus, sem perceber, estava escrevendo uma das histórias inspiradoras mais marcantes daquele lugar. No fim de tudo, Mateus já não carregava mágoa alguma, apenas gratidão. Aprendeu a transformar cada dor em lição e cada acusação em combustível. Ele se tornou a prova viva de que contos de superação e fé não nascem de livros antigos, mas da vida real, vivida com coragem e determinação. Sua rotina simples agora era repleta de reflexões positivas, que ele compartilhava com vizinhos e amigos. E, de repente, quem antes o perseguia se via buscando nele conselhos. A reviravolta era tão clara que só poderia ser obra de algo maior. E, no coração de Mateus, a alegria se manifestava de forma genuína, pois ele sabia que o justo sempre encontra refúgio no Senhor. O que começou como perseguição se transformou em testemunho. E o que parecia o fim de uma história se tornava apenas o início de outra. Porque cada vitória dele plantava esperança em quem observava de longe. E, no fundo, esse era o maior presente, ver sua vida se tornando exemplo de histórias de fé e esperança. Não havia mais espaço para medo, porque acreditar em si mesmo e em Deus se mostrará a chave para vencer as maiores batalhas invisíveis. E assim, a narrativa seguia, com um looping aberto para quem quisesse aprender a mesma lição. E aí, o que você faria se descobrisse que as próprias palavras dos seus inimigos podem se voltar contra eles? Você já parou para pensar quantas vezes deixou que uma crítica maldosa roubasse sua paz, quando poderia transformá-la em força? Será que não está na hora de você também acreditar em si mesmo e cultivar essa mesma esperança que transformou a vida de Mateus? Se essa história trouxe algo de valor para você, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e já se inscreva no canal Contos Inspirados nos Salmos. Ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras, mensagens motivacionais e reflexões positivas. Lembre-se, os fatos narrados aqui não são reais, qualquer semelhança pode ser coincidência, ainda que usamos inteligência artificial na produção com monitoramento humano para garantir qualidade. Afinal, todo dia é dia de aprender, crescer e escrever sua própria história de fé e esperança.